Bom dia, povo lindo, tudo bem com vocês? Estão prontos para a nossa leitura de hoje? Já vou convidar algumas pessoas aqui. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que cantado, só quero te falar que teu é o rei. Bom dia, Silvana! Tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Bruninha, Natália. Tudo bem, meninas? Lincoln, meu chegado, meu amigo, como que você tá? E agora, pra sempre, estamos começando hoje com uma música que se chama, acho que é Tu És Santo, a versão do Brunão Morada e Rafa Gonçalves. Pega a Bíblia, marca texto e já abre aí em Provérbios 4. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Ai, gente, já tô com saudade. Eu queria encontro todo dia ao vivo, presencial. Foi tão bom aquele dia. Por falar em encontro ao vivo, presencial, se vocês quiserem aparecer aqui, gente, só fazendo, sabe? Envio da solicitação. A gente vai trocando uma ideia aqui, dividir a tela. Pra não ficar sozinha também, né? Deus abençoe você, minha amiga. Amém. Amém, jovem. Natália, eu também. Pois é, moça, como é que faz pra gente fazer esse grupinho presencial? Todo dia? Como é que faz? Não há outro como tu. Olha que bonitinho, já conversando aqui, a galera já conversando entre si. É isso aí. Aproveita aí, gente, já convida pelo menos 5 pessoas para essa live. Pra gente continuar essa leitura. Deixa eu abrir aqui já em Gênesis. Qual que é mês, Natália? Deixa eu ver. Ah, tá, a gente já tava em José, né? Ah, foi. Isso. Agora nós vamos para Gênesis 38. Então, vamos ler primeiro o provérbio do dia. E depois, Gênesis. Deixa eu deixar marcado aqui. Feche seu olhinho aí. Escuta esse louvor. Já agradeceu, na verdade, né? A Deus pelo dia de hoje. Pela vida, saúde. Já tomou seu cafezinho? Agradeceu pelo cafezinho? Deus é bom demais, né, gente? Bom demais. Toda honra e glória a Ele. Por esse dia que Ele nos concede. Vou diminuir aqui porque essa música, na verdade, não é nenhuma música que eu coloquei aqui, é praticamente um show. Aí tem uns 30 minutos. Então, acho que a gente já pode começar a nossa leitura de hoje. Vou colocar o fundinho aqui. E simbora. Isso aí. Provérbios. Provérbios 4. A sabedoria é suprema. Ouçam meus filhos a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom,
Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria usando tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará um presente, uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como trevas densas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Muito forte, né, gente, esse provérbio de hoje? Assim, autoexplicativo, né? Incrível. Amém, igreja. Vamos voltar então para Gênesis 38. Vocês ficam à vontade aí, gente, para comentar. Hoje eu tô rouca. Ontem eu não sei, entregar pouquinho, sabe? E aí eu rasgo a garganta todo final de semana na igreja. Fico rouca. Bom dia, Dejane, Matheus, bom dia, tudo bem? Já estamos em Gênesis 38. 38. É 38? Deixa eu ver. É, 38. Então, a gente viu lá que José foi vendido para Potifar, né? No capítulo anterior, nós vimos lá toda a história de José nos capítulos anteriores, como José foi vendido pelos seus irmãos, e agora nós chegamos aqui nessa parte que fala que José foi vendido para Potifar, que a gente viu lá, né? Que ele não era eunuco, tá bom, gente? Continuando. Bom dia, Dejane, igreja, paz do Senhor. Isso aí, que saudade de vocês, Dejane. Eu tava falando aqui que a gente tem que dar um jeito de se encontrar pessoalmente todos os dias, porque, nossa, foi tão bom, quero mais. Vamos lá, Gênesis 38, a história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá.
e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estavam em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Olha aí, a conduta errada de e o Senhor o matou, olha aí. 8. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. O que acontecia? Um pai, por exemplo, né, tinha vários filhos ali, e aí, nesse caso, o filho mais velho morreu sem deixar descendência. E qual que era como eu vou dizer? A ordenança, não é bem ordenança, o costume. O costume era que, se o irmão mais velho morreu sem deixar descendentes, né, aquela mulher devia se casar com o próximo filho para conceder uma descendência para esse que morreu. Então, a descendência nem era desse aqui, era desse aqui que morreu. Não sei se vocês conseguiram entender, era um costume da época. Então, como Tamar ficou viúva e não tinha descendência, o costume dizia que ela precisava ser entregue ao irmão para que ele concedesse uma descendência para o irmão dele. Vocês entenderam? Então, morreu e Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão e cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Bom dia, Lídia. Shalom, tudo bem com você? Estamos em Gênesis 38, versículo 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. Olha isso, gente. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Olha que interessante, né? Eu acho que ela achava assim que quem estava matando os filhos dele era Tamar. Então sobrou o filho mais novo, né, o caçula, e ele falou: meu filho ainda não tem idade para casar, você vai para casa de seu pai e aí depois, quando ele crescer, ele casa com você, né? Versículo 12. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímna, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímna para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Então ela reparou, falou: o menino cresceu e eu ainda não me casei. Não me casei de novo. Versículo 15. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Lídia dizendo: essa história é forte. É forte, não é, Lídia? Bom dia, José. Bom dia, colher de doce, Laís Vaz. Tudo bem com vocês? Estamos em Gênesis 38, versículo 18. Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou
e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Vocês estão entendendo a história, gente? Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabrito por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Fiquei curiosa com esse negócio de prostituta cultual. Vamos ver no rodapé? Prostituta cultual. O termo hebraico usado aqui difere do traduzido por prostituta. É possível que o amigo de Judá tenha procurado usar os termos mais aceitável, visto que as prostitutas rituais desfrutavam de posição social mais elevada em Canaã que as prostitutas comuns. Não entendi muito, não. Qual é a diferença, né, de uma prostituta normal para uma prostituta cultual? Vamos ver. Vamos procurar aqui. Fiquei curiosa. Vamos ver como que é isso aqui. Se alguém souber aí também, Lincoln, você sabe como que é isso, como que funciona? Vai dizendo aí. Uma bagunça, né, Natália? Uma bagunça. Nossa. Vamos lá. Prostituição cultual. Prostitutos e prostitutas do Antigo Oriente Médio, empregados nos cultos de fertilidade, praticavam atos sexuais no templo do seu Deus como parte do culto que prestavam à deidade pagã. Misericórdia! Pensa, gente, que loucura! Que loucura! Que loucura, cara! Meu Deus do céu! Fiquei impressionada aqui. Bom dia, Guide! Bom dia, tia Rosa! Tudo bem com vocês? E aí, gente, foi isso que aconteceu. Olha que loucura! Tamar casou-se, né, com o filho mais velho ali de Judá e ele morreu. Então, o que tinha que acontecer pelo costume? Ela ser dada para o próximo filho. O próximo filho morreu. Aí, ela tinha que se casar com outro, porque Judá aqui, ó, tinha 3 filhos, beleza? Só que aí Judá começou a achar, eu imagino, falou assim, essa mulher tá matando meus meninos aí. Então, não vou dar ela para selar também não. Ok? Viu, Bruna? Tô repetindo. Aí, beleza. Pelo costume, ela deveria se casar. Ok? Ok. Passado o tempo, a esposa de Judá morreu. Ele ficou viúvo. Depois que ele passou ali o período de luto e tudo mais, ele foi para um determinado lugar tosquear as ovelhas, né? E aí, chegando naquele lugar, quando ele chegou lá, Tamar, essa viúva, né, que no caso era nora dele, ficou sabendo que ele estava ali por aquelas bandas. E soube também que o filho mais novo já tinha crescido, já tinha idade para casar, mas ele não tinha cumprido a palavra dele. Aí o que ela fez? Ela se disfarçou, né? Porque ela até então estava com roupas de viúva, né? Viúva 2 vezes, inclusive, estava com roupas de viúva, então ela tirou as roupas de viuvez, colocou ali o véu, tudo mais, se cobriu e ficou à porta da cidade. E aí Judá a confundiu com uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto e tudo mais, ele não reconheceu que era a própria nora. E aí ele chegou para ela, né, viu lá a mulher e falou assim, ó, deve ser uma prostituta. Deixa eu te falar, o que eu posso te dar para que você se deite comigo? Basicamente isso. Aí ela falou, olha, na verdade ela perguntou para ele, o que você vai me dar se eu me deitar com você? Aí ele falou, ó, pode ser um cabritinho, deixa eu ver, um cabrito? Um cabritinho do meu rebanho. Ela falou, beleza, mas você tá sem seu cabritinho aí, né? Então me deixa alguma garantia. Me deixa aí alguma garantia, ok? Para que quando você trouxer o cabritinho eu te devolva. Aí ele pegou o colar dele com toda aquela, né? Aqui fala o seu selo com o cordão e o cajado. Deixou alguns pertences com ela, ok? Vocês estão compreendendo? Estão acompanhando? Deixou alguns pertences com ela como garantia. Aí, quando ele trouxesse o cabritinho para ela, ela devolveria aqueles itens pessoais, ok? Beleza. Ele deitou com ela, deixou ali todas aquelas garantias e foi embora. Quando ele mandou um servo com um cabritinho, ele já não encontrou mais Tamar. Tamar já não estava mais lá, ok? Vocês entenderam até aqui? Vamos continuar. Uma bagunça. A nora se deitou com o sogro, nesse caso, né? Só que ele não sabia que era ela.
Na minha referência aqui, diz que as festividades da tortura das ovelhas, os cananeus realizavam magias e simpatias. A prostituição era uma tentativa de conseguir com os deuses um ano fértil. Olha isso, menina! Que loucura! Tosquia das ovelhas. Então, assim, eles iam, né? Era uma festividade para tosquiar as ovelhas, né? É isso que está dizendo sua Bíblia. E aí eles realizavam magias e simpatias, e para aqueles, naquele templo lá, para aqueles deuses pagãos, existia a prostituição cultual. Então era parte do culto àquelas divindades deles lá. Então eles, tipo assim, se pegavam mesmo, entendeu? Se prostituíam, eram atos sexuais dentro do templo daquelas deidades. Ok? Então isso que era a prostituição cultural. Pelo que entendi, prostituta cultual eram prostitutas que se deitavam no templo como forma de cultuar. Isso, Natália, exatamente. Então tinha essa diferença da prostituta comum, né, lá que se deitava e tudo mais, para prostituta cultual. Aqui no meu rodapé fala que são prostitutas diferentes, ó, visto que as prostitutas rituais desfrutavam de posição social mais elevada em Canaã que as prostitutas comuns. Então, entendido aí. Natália, assim, obrigada, Nath, exatamente isso. Isso aí. Então, estamos no mesmo ponto. Vamos continuar. Eles responderam, né? Aqui não há prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá, fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, olha aí, disseram a Judá. Sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E lhe deu o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Olha aí, mais um casalzinho de gêmeos, né, aqui na história. Primeiro a gente teve lá Esaú e Jacó, e agora mais um casalzinho de gêmeos, Pérez e Zerá. Voltamos agora para a história de José, capítulo 39. José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos israelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha que legal, a bênção se estendendo para quem está próximo do abençoado. É interessante, né? Não foi só José que foi abençoado, mas porque o Senhor estava com José, a bênção alcançou todos que estavam ao seu redor. Isso aqui é forte demais. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo.
Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Olha aí, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. O que foi? Eu coloquei um post-it aqui. Eu vou ler. Embora não seja desculpa, parece que até sua esposa foi esquecida, né? Aqui tá falando que Potifar não preocupava com mais nada, exceto com sua própria comida. Aí eu peguei e fiz essa análise aqui. Beleza, José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui, ó, o adultério é um pecado contra Deus, não era nem contra Potifar. Ele tinha o entendimento de que ele pecaria contra Deus. Bom dia, Luana. Ana, tudo bem, Ana? Claudineia, nós estamos em Gênesis 39, versículo 10 agora. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha aí, fuja da aparência do mal, ok? Fuja da aparência do mal. Às vezes a gente confunde, fala é resistir ao diabo, não é resistir à tentação, tá bom? Porque a tentação a gente às vezes não dá conta de resistir. Então evita a tentação, foge da tentação, corre da linha da tentação. Você resiste o diabo, mas da aparência do mal você foge. Entendeu, igreja? Versículo 11. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Tudo bem, Paulinha, por aqui tudo bem. E por aí, a família tá bem? Versículo 13. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Eu coloquei um post-it aqui, deixa eu ver. Tá, eu coloquei, apesar da negligência, o marido não pode ser culpado pelas decisões da esposa. Então vamos lá. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Olha aí, ela estava querendo colocar a culpa em quem? Em Potifar. Falando que a culpa era de Potifar por ter trazido aquele escravo hebreu, né, para casa dela. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. 19. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão. Olha aí, lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Olha isso, gente, que legal, né? O Senhor com José o tempo inteiro. Na casa de Potifar, ali a bênção do Senhor estava por causa de José.
Agora, sobre a prisão. Coloquei o post-it aqui, a bênção estava sobre a casa de Potifar e sobre a prisão, pois Deus estava com José. Onde José chegava, a bênção, assim, José estava aqui. Um raio de bênção vinha ao redor de José, entendeu? Tudo que estava ali em torno de José era abençoado por causa de José. Chique demais, né? Capítulo 40. José interpreta sonhos de 2 prisioneiros. Bom dia, Jéssica. Tudo bem com você? Pega a sua Bíblia, seu marca-texto. Pega lá. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. O que Dejane falou? A pena para a tentativa de estupro de mulher casada era a morte. José foi apenas preso, Deus cuidando. Olha isso aí, que legal, Dejane. Olha a informação que Dejane trouxe pra gente. Então, a pena era a pena de morte, ok? Deus cuidou dele, né? Amoleceu ali o coração de Potifar. Eu acho que Potifar pensou, poxa, esse jovenzinho abençoou tanto a minha casa. Não vou matar, não. Vou só mandar prender. Bom dia, Cláudia. Tudo bem com você? Estamos em Gênesis 40, agora no versículo 4. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam também presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Contem-me os sonhos. Versículo 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Que forte! 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Olha aí.
Coloquei um post-it aqui. Quando tudo estava bem com o copeiro, ele se esqueceu de José. Quando estava bem, ele se esqueceu. É engraçado, né, gente, assim, que José, ele era aquele sonhador, aquele que teve os sonhos, contou para os irmãos dele, e aí gerou toda aquela inveja, tudo aquilo lá. Naquela época lá, José ainda não interpretava sonhos. José era um sonhador que saía expondo aí seus sonhos para todo mundo, e isso foi ruim para ele. Mas aqui, depois de passar por esse tempo, a gente já vê que José começa a amadurecer. E ele começa agora a ter o dom de interpretar sonhos. Afinal de contas, a interpretação vem do Senhor, né? Ele mesmo diz aqui, como é que é? Não são de Deus as interpretações. E como ele percebia que o Senhor estava com ele, ele foi dotado desse presente que também era a interpretação de sonhos. A gente vê um José aqui começando a amadurecer, um José que estava sendo preparado. Lembra quando Lincoln falou pra gente lá que o Senhor não nos conduz ao propósito, ele nos conduz ao processo? José está vivendo o seu processo. O processo de perseguição ali na casa de Potifar, né, pela esposa, agora o processo ali de ficar no calabouço, preso, mas mesmo diante de situações tão assim difíceis, né? Ele ia bem em tudo. O Senhor ia com ele de uma maneira assim tão maravilhosa que mesmo na prisão ele era o chefe da prisão, assim, sabe? É incrível quando a gente caminha com o Senhor, porque o Senhor, ele, sabe, ele que governa todas as situações e, gente, o Senhor é lindo demais. Toda honra e toda glória a ele, né? Estamos vendo aqui o processo de José. Amém? Vamos para o capítulo 41. José interpreta os sonhos do faraó. Ao final de 2 anos, olha só, desde que o copeiro foi restituído lá, ele ficou 2 anos sem se lembrar de José. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam do mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas, graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou. A cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém conseguiu interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Bom dia, Veridiana, tudo bem? Estamos em Gênesis 41:16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito.
As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. 25. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. É bem autoexplicativo aqui o texto, né? Então, vamos seguir. José no governo do Egito. Versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Faraó perguntou. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel-selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Olha que forte, hein? O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade. Gente, pensa nisso. José tinha minha idade. José tinha minha idade. Eu sou nova, gente. Meu pai, eu fico pensando, né? Que coisa. Quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito.
Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. 53. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Veio aqui um versículo de Provérbios. Eu acho que... Meu Deus. Não sei se a bênção está naqueles que se dispõem a vender. Deixa eu ver aqui. É isso que eu faço. Às vezes eu não tenho as referências de cor, né? Na cabeça. Mas quando vem algum pedacinho assim, aí eu pesquiso a ideia. E aí o Senhor me ajuda a encontrar. A bênção está com o que se dispõe a vender. Quer ver? Se dispõe a vender. Provérbios. Aí eu coloco a ideia e coloco o livro, assim, que vem na minha cabeça. Tá aqui, ó, Provérbios 11, 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Olha isso. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Versões diferentes dessa mesma coisa, né? Provérbios 11, 26. Então aqui, mais uma vez, a gente vendo que a bênção do Senhor estava sobre, de verdade, José. Amém, gente? Então, olha aí, a gente tem a casa de Potifar sendo próspera, a prisão sendo próspera, todo o Egito sendo próspera por causa de José. José em tudo prosperou, em tudo. Aquele era a pessoa a quem o Senhor queria abençoar e existia um raio de bênção ao redor dele. Olha só. É isso demais, gente. É chique demais, né? A gente precisa pedir ao Senhor para que a bênção que está sobre nós atinja aos demais também. Gente, é muito interessante isso. Eu acho interessantíssimo. Por quê? Não faz o menor sentido eu falar que sou do Senhor e chegar num ambiente e o ambiente permanecer o mesmo com a minha presença. Vocês concordam comigo? Onde eu chego, tem que haver uma mudança ao meu redor, de posicionamento, de mente, transformação. Tem que ter uma mudança. Não faz o menor sentido se eu digo que sou do Senhor e eu chego num ambiente e aquele ambiente não é transformado. Pensa nisso. O ambiente muda quando você chega, em todos os aspectos. Ele muda. Bom dia, Luma. Bom dia, Geisla. Bom dia, mamãe. Tudo bem? Estamos em Gênesis 42. Os irmãos de José no Egito. Vocês estão muito caladinhas, meninas. Eu acho que só tem meninas nesse exato momento. Vocês conversam aí, tá bom? Gênesis 42. Os irmãos de José no Egito. Quando Jacó, Israel, né, soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos:
Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda. Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Ana está dizendo quantas lições maravilhosas aprendemos com a história de José. Demais, você está doido, José era inspirador. Versículo 3. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles. Lembra, né? José era o preferido ali de Jacó. Quando, José morre, lhe resta apenas Benjamim. Que Benjamim e José eram filhos da esposa preferida dele, Raquel. Vocês estão lembrados, né? Então, ele mandou os 10 para o Egito, mas falou, Benjamim fica aqui comigo. Benjamim agora era o filho preferido de Jacó, temendo que algum mal lhe acontecesse. Versículo 5. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. 6. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Lembra aí, gente, do sonho dele? Quando ele disse que o feixe de trigo dele, o feixe ficou em pé e o feixe dos irmãos se curvaram. Olha aí o primeiro sonho de José se cumprindo. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não o conhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles. Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com meu pai e o outro já morreu. Olha aí. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. Bom dia, Camila, Idra e RPM, tudo bem? Estamos em Gênesis 42, versículo 18. Vamos lá, deixa eu ver o que se falou. Por muito menos o padeiro foi morto. José estava blindado, protegido. José fez diferença por onde passou, mesmo na prisão. Verdade, viu? Verdade. Vamos lá, 18. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Olha aí, ó. Ele se lembrando de José, se lembrando do que tinham feito com José. Deixa eu marcar aqui. Rúben, 22. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue.
Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Olha aí, gente. Então, o que acontece? José já era dotado de línguas. Já era assim, nesse tempo todo ele aprendeu as línguas ali do Egito. Então, eles estavam falando ali na língua deles. E José falava em outra língua e tinha um intérprete que interpretava todas as coisas. Então, eles estavam ali conversando, achando que José não estava entendendo, porque José, né, falava outra língua. Olha que chique. E aí José estava entendendo tudo que eles estavam falando. Vamos continuar. Eles, porém, não sabiam que José compreendia, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. 24. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. 25. A volta para Canaã. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhes dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então, o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao seu pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que me resta. Olha isso, gente. Jacó nem estava considerando os outros filhos. Ele estava considerando apenas Benjamim. Olha isso. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Olha isso aí, que coisa. Capítulo 43, de volta ao Egito. Bom dia, pastora Marilda. Bom dia, Ilma. Tudo bem com vocês? Vamos lá, de volta ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Olha aí, então o que aconteceu? Eles não voltaram, eles ficaram lá. Então, Simeão ficou esse tempo todo lá na prisão. Vocês estão vendo? Ó, a fome continuou rigorosa. Então, todo aquele mantimento que eles levaram acabou. E foi aí que Jacó falou: olha, volta e compre um pouco mais. E vocês lembram aqui que nem foi uma compra, né? Eles levaram o dinheiro para comprar, mas aí José deu ali os mantimentos e colocou a prata em cima.
Então eles ficaram com medo na hora que viram aquela prata lá, porque falou, gente, a gente deu o dinheiro e o dinheiro voltou com a gente. Meu pai do céu, eles ficaram com medo dessa situação, né? Então, beleza, olha, eles comeram todo o mantimento e só aí depois que Jacó falou, né? Vai comprar mais. E aí Judá lhe disse, o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que traga seu irmão, no caso, Benjamim, ok? Versículo 4. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou, não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou, por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam, ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família e também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele, se eu não o trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse, se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, a prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa, leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada, ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas o lugar em que paramos para pernoitar, abrigamos as nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Aí eles estavam morrendo de medo, já falaram logo para o administrador lá da casa de José, falaram tudo que tinha acontecido. 23. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenha medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida, como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam, teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem.
e se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida, sirvam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Capítulo 44. Olha isso, gente. Depois de José, Benjamim virou o filho preferido. Mas eu acho que a consciência deles assim estava tão pesada que eles não perseguiram Benjamim por isso, né? Eles até protegiam Benjamim, né? Entendendo que Benjamim ali era o filho preferido do pai. Se acontecesse alguma coisa com o filho preferido do pai, meu Deus do céu. Então eles já tiveram ali a consciência mudada, né? Então vamos lá. Gênesis 44. Quem tá aí grita: opa! Opa, tô aqui. Capítulo 44. A taça de José na bagagem de Benjamim. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha a bagagem desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é essa taça do meu senhor? Não é essa taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou... Ai, hoje eu tô muito rouca. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhes responderam: por que o meu senhor diz isso, longe de seus servos fazer tal coisa? Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos a prata ou o ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós os demais seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. 11. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a buscar desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Se tá aí, mamãe tá aí, as outras eu tô vendo que estão aí, mas não estão querendo se manifestar. Deixa vocês, viu? Bom dia. Eu já tinha dado bom dia para Veridiana. Bom dia de novo, Veridiana. Então, o que aconteceu? Acharam a taça ali nas coisas de Benjamim. E Benjamim ficou preso como escravo. Todos os outros estavam livres. Ok? 14. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então, eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar?
Respondeu Judá. O que diremos, meu senhor? O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José, longe de mim tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo, por favor, meu senhor, permite-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a este seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão, e nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu e ele é o único da mesma mãe que restou e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, o meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhes dissemos, só poderemos voltar para lá se o irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Então ele está aqui contando, né? Judá está contando toda a história aqui para José. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse, com certeza, foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai, descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. 32. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Vamos agora para o capítulo 45, nosso último capítulo de hoje. Mas eu queria voltar aqui, porque vocês estão vendo que Judá, ele é o porta-voz aqui, né, da defesa de Benjamim. Mas, cadê a história de José? Os sonhos de José vendidos. Beleza, mas lá, quando José foi jogado no poço, né? Rubem deu aquela ideia para poupar a vida dele. O que Judá tinha dito? Eu lembro que tinha alguma coisa de Judá aqui. Tô voltando aqui pra gente ver. Aqui, ó. Rubem, que era o irmão mais velho, né? Tinha dado a ideia para livrar ali José da morte, né? De colocar ele no poço. E depois que os irmãos saíssem, Rubem ia voltar e pegar o irmão do poço. Essa era a ideia de Rubem, ok? Vocês lembram disso? Mas Judá, o que Judá tinha dito? Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Judá, então, foi quem deu a ideia de vender José. Olha só, agora Judá, ele estava com a cabeça assim tão mudada, porque ele percebeu o sofrimento tão grande que o pai dele passou, que agora ele se apega a Benjamim. Benjamim era imediatamente o filho preferido ali de Israel, né?
era o filho preferido, só que agora eles não tinham mais ciúmes de Benjamim como eles tinham de José. Olha que interessante. E ele tá aqui, ó, lutando pela vida do irmão. Olha, deixa eu ficar no lugar dele, porque se acontecer alguma coisa com ele, meu Deus do céu, eu não consigo nem olhar na cara do meu pai. Olha como que Judá mudou, gente. Vamos lá, capítulo 45. José revela a verdade. Bom dia, Patrícia, Fabiana, Évila, Dejane diz que tá aí. É isso aí. Bruna diz que tá aí também. Veridiana se manifestando. Isso aí, meninas. Vamos para o nosso último capítulo de hoje, capítulo 45. José revela a verdade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Gente, mas me veio um pensamento aqui fortíssimo. Olha isso, que lindo. Olha isso, que lindo. Vocês lembram lá? Quer ver? Deixa eu procurar a referência pra gente falar certinho. Acho que foi Lucas 24. Peraí, igreja. Peraí. Lucas 24. Eu acho que em Lucas 24 conta a história ali dos dois discípulos que estão a caminho de Emaús, né? E aí nisso, eles estão ali tão atordoados com toda aquela situação que tinha acontecido, Jesus ter sido sacrificado, morto, né, crucificado. E aí o próprio Jesus apareceu a eles e eles conversando. Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando. E aí eles falam: ora, Jesus morreu e tudo mais. Jesus era um homem maravilhoso que fazia milagres e tudo mais. E aí Jesus começa a conversar com eles. E aí ele fala: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E aí Jesus começa a falar com eles: olha, era necessário que Cristo viesse para salvar a humanidade. Todos os profetas já tinham dito isso, de que era necessário que ele viesse sofrer para que fosse salvo a humanidade. Todas essas coisas que aconteceram com Jesus, né, no caso com ele mesmo, eram necessárias, estavam escritas e precisavam acontecer exatamente da forma como estava escrito, para que a humanidade fosse salva. Olha isso, me veio isso aqui na cabeça, né? Por quê? Olha o que José disse. Ele fala: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Ele vira para os irmãos e fala: não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida, que Deus me enviou adiante de vocês. Gente, eu vi aqui claramente, foi para salvar vidas que Jesus morreu, que Jesus veio, que Jesus foi entregue. E tudo que aconteceu precisava acontecer para que nós fôssemos salvos. Aqui José está vivendo algo semelhante, para que vidas fossem salvas. Tudo aquilo que os irmãos fizeram era necessário. Ele precisava ter caído no poço, ter sido jogado no poço, ele precisava ter sido vendido, ele precisava ir para a prisão, ele precisava, porque todos esses lugares eram o processo
era o processo que José precisava viver para se tornar o governador do Egito. Se José não tivesse passado por esse processo, ele não estaria nessa posição de ter traduzido sonhos, nessa posição de ter identificado o que fazer numa situação tão difícil como era aquela fome que tinha chegado. Se José não tivesse passado por tudo o que ele passou, com certeza agora toda a sua família estaria morta de fome. Gente, isso aqui é muito lindo. É muito lindo. E mais uma vez aquilo que Lincoln falou pra gente, é muito real, muito verdade, né? Que Deus não nos conduz ao propósito, Ele nos conduz ao processo. Todas as coisas precisavam acontecer. Gente, eu achei isso aqui lindo demais. O que Dejane disse? Fico em lágrimas quando leio esse capítulo. Lídia, José foi muito misericordioso com seus irmãos. Assim, exatamente assim como o Senhor, como Deus foi misericordioso conosco ao nos entregar Jesus, né? Lídia, e assim, é assim que Deus agrada, liberar o perdão. Exatamente, Lídia, Dejane, todas as coisas cooperam. Todas as coisas, e quando são todas mesmo. Não só as coisas boas, mas principalmente as coisas ruins, né? Que fazem muito parte do processo. Si falando, Deus faz tudo perfeito. Ana dizendo, Deus forjando o caráter de José antes de colocá-lo em lugar de honra. Exatamente, brilhante, Ana. Exatamente, Deus preparando José para viver algo incrível, incrível. 6, vamos lá. Versículo 6, já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. 12. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Então, esse tempo inteiro, os irmãos estavam assim, estagnados, pasmos. E José só falando. Só depois disso eles conseguiram falar. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José, diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Olha isso aí, gente. O melhor de todo o Egito será de vocês. Vocês estão prestando atenção que isso aqui é Israel indo para o Egito? Presta atenção. Israel, no caso Jacó, indo com seus 12 filhos, os 12 filhos indo para o Egito. Presta atenção nisso, tá? Mais para frente a gente vai entendendo essas coisas. 21. Assim fizeram os filhos de Israel.
José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa, mas para Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Que engraçado isso, né? Não briguem pelo caminho. Assim, eu achei interessante esse não briguem pelo caminho, porque vocês viram que ele deu presente para todo mundo, né? Para Benjamim, ele deu mais. Talvez até testando os irmãos, né? Vocês tinham inveja quando um tinha mais do que os outros, né? Agora eu vou dar aqui tudo para Benjamim e vocês não briguem pelo caminho, não. 25. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã e lhe deram má notícia. José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Esse basta aqui eu entendo que é basta de sofrimento, né? Porque vocês entendem que Jacó estava de luto até esse dia aqui. Até esse momento ele estava de luto por causa de José. Aqui diz: o seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Terminamos, né, gente? Porque agora já é 9h38, deixa eu ver o que vocês estão falando. André entrou. André, estamos quase saindo. Bom dia, Alana. Lídia dizendo: Jeús honrou ele em honra e culpa? Não entendi, Lídia. Ana dizendo: é incrível como a palavra do Senhor se renova. Escuto essa história desde criança e todas as vezes me emociono e fico maravilhada. Ana, eu também, viu? Eu também. Toda vez que a gente lê, a gente vê uma coisa nova, uma coisa diferente. É incrível, exatamente isso que você disse. A palavra do Senhor se renovando todos os dias. Gente, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos encerrando a nossa live por hoje. Amanhã estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. Já quero deixar um grande beijo. E se vocês ainda não estão lá no grupozinho, lá no nosso grupo do Telegram, acesse o link que está na minha bio, que você já vai direto entrar no grupo. E aí toda vez eu vou avisando para vocês, quando a live estiver iniciando. A gente vai também marcar encontros presenciais, né? Como eu disse, a gente vai ter um encontro presencial por mês. Então a gente vai se reunir, fazer um café gostoso, um momento de comunhão e vamos ler a palavra do Senhor juntos. No domingo a gente teve um encontro e foi uma bênção. Nossa, foi incrível. E engraçado que a gente sentou assim e basicamente como se a gente se conhecesse há muito tempo, né? Muitos anos, assim. O Senhor fez questão de nos reunir, como a Dejane disse, né, Dê? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. Deixa eu dar um beijo aqui para quem tá na live nesse exato momento. Bruninha, um beijo enorme. Tô com saudade de você, tá bom? Nem te conheci pessoalmente, mas tô com saudade de você porque você anda meio sumidinha. Dejane, um beijo. Si, um beijo. Fala pro seu marido assistir também, Si. Entendeu? Fala, Danilo, a live começou. Vamos lá assistir. Toda vez que a live começar, você chama Danilo. Paula, foi um prazer te ter aqui. Seja bem-vinda. Fique com a gente, tá? Todos os dias às 8h10 começamos a nossa leitura. Mamãe, te amo, minha linda. Lídia, um grande prazer ter você aqui, viu? Fiquem com Deus. A igreja se despedindo, muito bom. Beijos, igreja, maravilhoso. Foi bênção, saudades. É isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus e...